Bactérias. As bactérias são organismos unicelulares, constituídos por células procarióticas. Unicelulares porque possuem somente uma célula. As bactérias, elas têm várias formas. As principais são cocos, bacilos, vibriões e espiroquitas. Os cocos são formas esféricas. Os bacilos, forma de bastonete reto. Os vibriões, forma de bastonete curvo. E as espiroquetas, forma de hélice com célula flexível. As bactérias, elas podem ser encontradas isoladas ou em colônias. E cada um de acordo com o seu formato. As bactérias, elas se dividem em saprofágicas e parasitas. As bactérias saprofágicas, elas alimentam-se de cadáveres, fezes ou partes que os seres vivos descartam. Essas partes podem ser folhas, restos de galhos, que vai se decompondo no solo. E as bactérias parasitas, elas alimentam-se de tecidos corporais dos seres vivos. Agora, a forma de reprodução principal que nós temos das bactérias é a assexuada por divisão binária. Nessa forma de reprodução, o que vai acontecer? Uma bactéria vai se dividir em duas, tá? Ou seja, a gente está falando, é lógico, lá de núcleo, né? O núcleo se desenvolve em dois, ou seja, ele se divide em dois e formam duas bactérias. Divisão binária. Esse é o tipo de reprodução das bactérias mais importante. Ainda sobre as bactérias, nós temos que rever, né, toda a formação dela, a constituição dela. Então, ela é constituída por uma cápsula. Essa cápsula vai envolver toda a parede celular da bactéria e essa cápsula, ela tem também uma função. Ela vai dificultar a penetração do vírus e vai dificultar o ataque de neutrófilos, que são outros seres que possam vir a atacar essa bactéria. E, além disso, ela também ajuda na proteção contra as cáries dentárias, protegendo os dentes também. A membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é formada por polissacarídeos. Ela é formada por polissacarídeos, só que na membrana plasmática, ela vai ter uma função muito importante, que é fazer a permeabilidade seletiva. O que seria essa permeabilidade seletiva?
nada mais é do que ela selecionar o alimento, ou seja, ela selecionar o que entra na célula. Se a célula está precisando de água, vai entrar água, se bem que a água ela tem passagem livre, ela entra e sai a todo instante. Se ela está precisando de proteína, vai entrar proteína. Se não está precisando, a membrana vai barrar. Então, a função da membrana plasmática é selecionar o que entra na célula. Citoplasma. O citoplasma, ele vai se apresentar em forma circular e nesse citoplasma vai localizar algo muito importante nessa célula, que é o DNA da célula. Plasmídio. Os plasmídios vão ser moléculas menores ainda que o DNA, também tem forma circular, e nele vão ter as informações que a célula precisa para não ser destruída. Os flagelos é o que nós chamamos também de falsos pés. O que vai acontecer com esses flagelos? São as estruturas que vão possibilitar a locomoção dessas bactérias. Tá? Como que essas bactérias vão se nutrir? A maioria das bactérias vão ocupar lugares úmidos, como solo, ar, água doce e salgada, tem menos quantidade na água salgada, maior quantidade na água doce, e elas também vão se associar a outros organismos vivos, como animais e plantas. A maioria delas são heterotróficas, ou seja, elas não produzem o seu próprio alimento, dependem de outros seres, por isso que elas vão fazer essas associações aí. E elas também, para se alimentar, retiram dos nutrientes da matéria orgânica em decomposição, ali no meio onde ela está. Por exemplo, raízes em decomposição, raízes de leguminosas, na parte de animais, lá no intestino do animal, ou ela age de forma parasitária, essa forma parasitária são as bactérias que causam doenças. Tá? Por quê? Porque ela vai parasitar o ser, ou seja, ela vai retirar todo o nutriente do ser, que nós vamos pensar no nosso caso. Nós sabemos que nós ingerimos o alimento, ele vai para o estômago e depois ele vai para o intestino. Nas paredes intestinais é que é separado e ele cai na corrente sanguínea, esses nutrientes do alimento, né, cai na corrente sanguínea e vai nutrir o nosso corpo. Quando a gente, não é que a gente não tem que ter, não. Todos nós precisamos das bactérias também, porque elas não são somente nocivas para nós. Elas também ajudam a controlar a fauna e a flora intestinal nossa. E aí, o que vai acontecer? Se essas bactérias estiverem em grande quantidade no nosso intestino, elas são o que mesmo? Parasitas. Se elas são parasitas, elas vão se nutrir dos nutrientes retirados dos nossos alimentos e não vai chegar nutrientes ao nosso corpo.
Então, por isso que devemos fazer o controle dessas bactérias também. Agora, as bactérias fotossintetizantes, o próprio nome já diz, elas fabricam o seu próprio alimento. Aí nós já vamos ter como exemplo disso aí as cianobactérias. Essas cianobactérias, elas são representadas principalmente pelas algas azuis. E essas algas azuis, elas vivem isoladas ou também vivem em colônias e elas vivem em maior número em ambiente de água doce, mas também a gente pode encontrar algumas em água salgada também. Mas o ambiente predominante delas é na água doce. Elas são também encontradas em solos úmidos. Um exemplo onde a gente vê muito essas cianobactérias sendo encontradas é nos fungos, ou seja, aqueles bolores que dá no pão, em alguns alimentos também. Elas também se reproduzem de forma binária por bipartição, que eu vou mostrar agora nesse slide, ó, a bipartição. Uma bactéria, o núcleo dela, a gente está falando aí de núcleo, tá? Se divide em duas, essa divisão deu origem a duas novas bactérias que vão se separar e viver livremente. Esse é o processo de bipartição. E aí, a gente tem também algumas doenças causadas por bactérias. Eu vou citar algumas. Leptospirose. Mas aí você vai me perguntar, a leptospirose é uma doença causada pela urina do rato. Ok. Só que o que acontece? Os ratos são infectados e podem contaminar, através da sua urina, água, alimentos e objetos. E sempre, ou na maioria das vezes, né, esse tratamento dessas doenças será com antibióticos. Nós temos também outra doença muito comum, que é o tétano, onde a bactéria penetra no organismo através de lesões na pele. E a gente deve, no caso da bactéria, quer dizer, no caso do tétano, administrar o soro antitetânico o mais breve possível. Temos também a coqueluche, que é a infecção no trato respiratório, ou seja, nas vias respiratórias, nos pulmões. E, nesse caso, o tratamento é com antibióticos ou alimentação e repouso. Temos também a sífilis, porque a sífilis a gente sabe que ela é transmitida por contato sexual ou por transmissão vertical.
O que é essa transmissão vertical? É uma mãe que está infectada pela bactéria da sífilis e está grávida e passa isso para o seu neném. Ela vai provocar o aparecimento de feridas nas regiões próximas aos órgãos sexuais e ela é tratada com antibiótico também. Citei somente algumas para poder estar falando com vocês sobre os antibióticos. Os antibióticos são moléculas que têm a capacidade de impedir o crescimento das bactérias, evitando, assim, as infecções. Vamos entender de forma biológica como que esse antibiótico atua. Ele inibe a síntese de proteínas, de ácidos nucleicos, que está acontecendo lá no núcleo da célula. A parede celular vai inibir isso aí e vai estimular a destruição da membrana plasmática. Fazendo isso, forma-se uma barreira impedindo que essa infecção vai para as outras células do corpo. É importante ressaltar que são medicamentos que não têm efeito contra viroses. Ou seja, os antibióticos vão tratar bactérias e não vírus. E, apesar disso, algumas bactérias são resistentes a determinados antibióticos, enquanto outras são sensíveis. Como que acontece essa resistência? Elas alteram geneticamente, ou seja, elas são aquelas que fazem a reprodução sexuada, e elas acontece uma alteração genética na hora dessa reprodução, e ela não é barrada com o antibiótico. Por quê? Porque o antibiótico ele não vai induzir a mutação, e sim ele vai atuar como agente seletivo, ou seja, ele vai selecionar algumas bactérias e outras não. E aí o que acontece? Aí entra também a ação do nosso sistema imunológico no organismo para fazer essa total destruição dessa bactéria. Portanto, é importante que, se você está tomando algum antibiótico, você tome nas horas certas, de forma correta, não pare antes do dia correto de parar, porque senão não vai ter o efeito que precisa ter para poder conseguir acabar com esse tipo de bactéria. E aí, o que acontece? Se não fizer o tratamento correto, ela volta de forma mais resistente ainda. E aí não vai ser uma coisa boa, né? Que aí nós já vamos ter que administrar no paciente um antibiótico mais forte para tentar combater isso aí. Agora vamos falar sobre vírus. Aí está um desenho para você entender vírus. Ele também tem um envelope, que é esse rosinha mais claro, que é nada mais um envelope, vocês já sabem, que é a membrana. Ele tem as glicoproteínas ajudando aí na nutrição.
ele tem o capsídeo, que vai proteger o DNA do vírus, e tem, logicamente, o DNA. Então, vamos lá. Vírus são agentes causadores de várias doenças nos seres vivos. Os vírus são acelulares. O que quer dizer isso? Vírus não possuem células. Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer dizer isso? Eles só vão parasitar a célula dentro do núcleo dela, tá? Parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só se reproduzem no interior da célula. Quando eles infectam a célula, eles assumem total comando, afetando suas funções normais. Ou seja, a célula ela tinha toda uma atividade celular contínua, que ela já sabia o que ela tinha que fazer, só que aí ela foi parasitada, ou seja, ela foi infectada por um vírus. Ele vai lá no DNA da célula e transforma todo aquele trabalho dela, coloca a célula para trabalhar em função dele, tá? Ou seja, em função do vírus. Quando ele encontra a célula apropriada, ele insere o seu ácido nucleico para produzir novos vírus. Vírus e as doenças humanas. Vamos entender a diferença entre epidemia e pandemia. Epidemia é quando acontece o aumento súbito no número de casos de uma doença em uma população. Exemplo, o que nós estamos vivendo agora. Essa doença que a gente está vivendo agora. Coronavírus. O que aconteceu? Os casos aumentaram de forma desordenada, tornando-se assim uma epidemia. Pandemia é quando uma doença atinge mais que um continente. Também aconteceu isso. Então, tanto o coronavírus ele é considerado uma epidemia quanto uma pandemia. Nesse caso de vírus, o que é que vai resolver para controlar essa doença? A vacina. Por isso é importante que a gente fique imune, ou seja, tome a vacina. O combate também é a prevenção, que é o que está sendo feito agora. Exemplo, coronavírus, como que a gente se previne? Usando máscara, lavando bem as mãos, evitando contato físico, evitando as aglomerações. Isso são formas de prevenção. Isso aí tem que ser feito para que essa doença não mate mais pessoas ainda, né? Não venha a acometer mais pessoas ainda. Mas o recurso mesmo é a vacinação.